pessoal, vamos lá. Hoje nós vamos aí mais uma aulinha de física sobre impulso. Então nós já vimos nas aulas anteriores, né, a quantidade de movimento. O que vem a ser essa quantidade de movimento? Então primeiro que a quantidade de movimento é uma grandeza vetorial, que ela é determinada pelo produto da massa e da velocidade, ou seja, que a quantidade de movimento é massa vezes a velocidade. O vetor momento linear, que é uma outra forma de chamar a quantidade de movimento, apresenta a mesma direção e sentido da velocidade. Aqui vamos ver aqui o conceito de força. O que é a força, né? A força é a ação capaz de alterar a velocidade de um corpo e ou deformá-lo, tá? Então você pode usar a força para puxar um objeto ou para deformá-lo, tá? A força resultante, que é quando várias forças são aplicadas a um mesmo objeto, né, é a soma vetorial de todas elas, né? Então a força resultante é a soma de todas as forças. Impulso. Então podemos definir, né, que o impulso é uma grandeza física usada para estudar as colisões sofridas por corpos sujeitos à ação de forças variáveis. Então aqui nós temos algumas situações onde o impulso é aplicado, né? Então o impulso dado quando você corta uma bola no jogo de vôlei, ou quando você aplica uma força para empurrar um carrinho, né? Ou quando você chuta uma bola numa cobrança de pênalti, tá? Se o goleiro defende, né, há uma nova aplicação de impulso aí na forma de defesa da bola, tá? O impulso é uma grandeza vetorial definida pelo produto da força e o tempo que você aplica essa força, né? Então, o intervalo de tempo em que essa força é aplicada. Então, a nossa fórmula ali, ó, I igual a F vezes ΔT, que é a variação do tempo. O impulso também pode ser definido a partir da variação da quantidade de movimento. Então, eu sei que o impulso é igual à quantidade de movimento que um corpo tem, ou que um corpo adquire, né? Então, o impulso é a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Como eu sei que quantidade de movimento é massa vezes velocidade, então eu posso substituir ali, ó, massa final, velocidade final, massa inicial, velocidade inicial, tá? Como vai ser sempre o mesmo corpo, a massa vai continuar sendo a mesma, só vai mudar as velocidades, tá? A unidade de medida do impulso é Newton por segundo. Lembrando que a força tem que estar sempre em newtons e o tempo sempre em segundos. Podemos também escrever a unidade de impulso como quilograma-metros por segundo em função da quantidade de movimento, que é quilograma-metros por segundo a unidade. Tá? Aqui algumas aplicações, né, de impulso. Então aí quando um atleta, né, realiza algumas atividades, ele pode utilizar o impulso para realizar essas tarefas, tá ok? Vamos realizar alguns exercícios agora. Então, ó, uma bola de vôlei, ao ser rebatida por um jogador, a força média aplicada por ele é de 300 N.
o intervalo de tempo em que essa bola recebe a rebatida, né, é de 0,12 segundos. 0,012 segundos. Eu quero saber qual é o impulso sofrido sobre a bola. Então, colocar as letrinhas aqui, ó. Impulso, força e tempo. O impulso eu não sei, é o que eu quero saber. A força é 300 e o ΔT é 0,012. Vou colocar minha fórmula e substituir lá, ó, 300 vezes 0,012. Fazendo essa multiplicação vai dar 3,6 Newton por Newton vezes segundo. Próximo, uma bola de futebol em uma cobrança de penalidade máxima, pênalti, o centroavante aplica uma força de 1.200 newtons em um intervalo de tempo de 0,06 segundos. O impulso da bola, o impulso da força sobre a bola é de quanto? Então, mesmo esqueminha, né? A força 1.200, o ΔT 0,6. Vou multiplicar os dois. Vou ter que eu tenho uma força de 72 newtons por segundo. Próximo. Após o chute para uma cobrança de uma penalidade máxima, uma bola de futebol de massa igual a 0,6 kg sai com velocidade de 30 metros por segundo. O tempo de contato entre o pé do jogador e a bola é de 0,04 segundos, conforme os dados. Determine o impulso sobre a bola e a força média aplicada pelo pé do jogador, respectivamente. Então, primeira coisa, agora eu vou ter que utilizar a nossa quantidade de movimento, né? Porque o exercício está me dando ali que a massa, a velocidade, e como eu sei que o impulso e a quantidade de movimento são iguais, então eu posso utilizar todas as letras das duas fórmulas, tá? Então, ó, o impulso eu não sei, a força eu também não sei, é o que o nosso exercício está pedindo. O ΔT de 0,04 segundos. Quantidade de movimento eu não sei. A massa 0,6 kg e a velocidade 30. Então, primeira coisa é que o impulso é igual à quantidade de movimento. Quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Então, a massa é 0,6 vezes 30 vai dar 18 kg metros por segundo. Então, se o impulso é igual à quantidade de movimento, então o impulso é de 18 newtons por segundo. Poderia colocar quilograma metros por segundo? Sim, sem problema nenhum. Qualquer uma das duas unidades representa o impulso. Mas ainda não acabou, a gente precisa achar a nossa força. Então, o impulso a gente já sabe que é 18. A força F e o 0,4 é o tempo, que está multiplicando, vai passar dividindo. 18 divididos por 0,04 vai dar uma força de 450 newtons. Próximo exemplo. Uma catapulta de brinquedo dispara bolas de borracha de massa 40 gramas, com velocidade de 2 metros por segundo. O tempo de duração de cada disparo é de 0,4 segundos. Determine o impulso e a força gerada pelo brinquedo durante o arremesso de uma bola. Então, esse é um exemplo parecido com o exemplo anterior, com uma pequena diferençazinha. Então, vamos lá. Impulso eu não tenho, força eu não tenho, ΔT 0,4 segundos. Quantidade de movimento a gente não sabe, massa 40 gramas e a velocidade de 2 metros por segundo. Então, lembrando, a nossa massa deve estar sempre em quilograma. Então, para transformar grama para quilograma, eu tenho que dividir por 1000. Então,
40 gramas divididos por 1000 vai dar 0,04 quilos. Vou jogar isso na minha fórmula. Então, eu tenho que a quantidade de movimento é 0,04 vezes 2, vai dar 0,08 kg/m por segundo. Então, Newton vezes segundo. Então, achando a minha força, 0,08. O tempo é 0,04, passa dividindo. Então, 0,08 dividido por 0,4, eu tenho uma força de 0,2 newtons. Próximo exemplo. Uma bola de vôlei de massa 0,27 kg é atingida pelo jogador. Saindo do repouso, atinge uma velocidade de 30 metros por segundo. Determine o valor do impulso. Então, quantidade de movimento e o impulso eu não sei, a massa 0,27 e a velocidade é 30. Então, substituindo lá, achando a quantidade de movimento primeiro, 0,27 vezes 30, vai dar 8,1. Então, o meu impulso é de 8,1 Newton por segundo. Próximo. Sobre uma partícula de 8 kg, movendo-se a uma velocidade de 25 metros por segundo, passa a atuar uma força de intensidade 200 newtons durante 3 segundos, no mesmo sentido do movimento. Determine a quantidade de movimento dessa partida após o término da força. Note que agora a minha velocidade é de 25 metros por segundo quando vai atuar uma força. Então, isso vai resultar no aumento dessa força. Tá? Então, aqui primeiro vamos achar um impulso. O impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Eu sei que a variação da quantidade de movimento é a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. O impulso é força vezes ΔT. A quantidade de movimento final, que é o que eu quero saber, é menos a quantidade de movimento inicial, que é massa vezes a velocidade inicial. Tá? Então, vou substituir lá, ó, 200 vezes 3 de um lado e do outro 8 vezes 25. Resolvendo, 200 vezes 3 é 600 e 8 vezes 25 é 200. O 200 está negativo, vai passar para o outro lado, positivo. Então, eu vou ter que a minha quantidade de movimento final vai ser de 800 kg/m por segundo. O impulso ele pode ser determinado também pela área abaixo do gráfico. Então, nós temos aqui, ó, na primeira figura uma força constante, tá? E o tempo ali, conforme o tempo vai passando, né, a nossa figura abaixo do gráfico vai representar ali um retângulo. Retângulo, para calcular a área do retângulo, é comprimento vezes largura. Na segunda figura, eu tenho ali uma força variável, então vai formar a figura abaixo da linha do gráfico um triângulo. O triângulo nada mais é do que um retângulo partido no meio. Então, a fórmula é a mesma do quadrado, só que dividido por 2. Então, é comprimento vezes largura dividido por 2, ou comprimento vezes altura, certo? Na terceira figura, nós temos ali, no terceiro gráfico, né, nós temos duas figuras. E o impulso ele vai ser a soma das duas figuras. Tá? Então, no caso ali, eu tenho dois triângulos, eu tenho que calcular a área dos dois triângulos, e isso vai me dar um valor. O detalhe é o seguinte, que o triângulo na parte de baixo do gráfico, ele vai ser negativo, tá? Tem que tomar cuidado com os sinais, tá?
Em todo gráfico força por tempo, a intensidade do impulso é fornecida pela área compreendida entre a reta respectiva e o eixo do tempo do intervalo pedido. Então, vamos fazer alguns exemplos relacionados com isso. Tá, aqui, ó. Para empurrar um móvel, uma pessoa realiza uma força variável, que após um tempo se torna constante, como indica o gráfico 1. Nessa situação, determine o impulso da força sobre o móvel entre 0 e 4 segundos. Então, nós percebemos no gráfico que no instante de 0 até 2 segundos, nós temos um triângulo. E no instante de 2 até 4 segundos, um retângulo. No triângulo, nós temos que calcular a área do gráfico. Então, é comprimento vezes largura dividido por 2. O comprimento é 8, que vamos colocar ali que o comprimento vai ser a nossa altura, tá? A nossa largura vai ser o tempo, então vai até 2 segundos, e dividido por 2. Então, 8 vezes 2 dá 16, 16 dividido por 2 dá 8. Então, o nosso primeiro impulso, né, da primeira figura é de 8 Newton por segundo. A segunda figura é um retângulo, então é comprimento vezes largura. Então, 8 vezes, ó, note, a força é constante, então ela vai ser 8, e a largura é do 2 até o 4. Do 2 até o 4 dá 2, tá? Então, 8 vezes 2 dá 16. O nosso impulso é a soma das duas figuras, então 8 mais 16. Então, nós temos aí que o nosso impulso vai ser de 24 Newton vezes segundo. Vamos para o próximo exemplo. Então, uma força constante de 10 newtons é aplicada sobre um objeto, como mostra o gráfico a seguir. Determine, através do gráfico, o impulso dessa força sobre o objeto. Então, nós temos ali, ó, vamos sublinhar ali o que nós queremos. Então, eu sei que de 0 a 5 segundos, nós vamos ter aí um retângulo. Então, o impulso é a área do gráfico, como é um retângulo, a área do gráfico é comprimento vezes largura. Então, comprimento vai ser a altura. Ah, professor, posso inverter? Pode, sem problema nenhum. O comprimento poderia ser a parte de baixo ali, tá? É o eixo Y. Então, comprimento 10 e a largura 5. Então, vai dar 50 newtons por segundo. Então, resumindo do que a gente viu aqui, o impulso é uma grandeza vetorial. Ele produz, quando você aplica um impulso no objeto, você produz uma variação da velocidade, tá? Também uma mudança na direção e no sentido da velocidade do objeto. Ele está relacionado com a força aplicada e com o intervalo de tempo, né? Então aqui é a nossa formulazinha, I igual a F vezes ΔT. E a unidade de medida é Newton segundos ou quilograma metro por segundo. Belezinha? Pessoal, é o fim da aula de hoje. Eu agradeço, né? Espero que tenha ajudado. E se você gostou, dá um like lá, se inscreve no canal e ajuda a divulgar.